O Sindepress Entrevista de hoje apresenta a segunda parte do nosso programa Especial Conar. Nós vamos conversar com Luiz Rasquilha. Ele é CEO da Inova Consult e da Inova Business School. Luiz, você é português. Conta como é que foi essa sua chegada ao Brasil. Olha, é uma história bem bacana porque não tem nada a ver com trabalho, o critério não é puramente profissional, é muito mais emocional. Eu sempre gostei do Brasil, do tempo em que eu trabalhava em agência de propaganda, com uma ligação forte ao Brasil. E quando na companhia tivemos a oportunidade de fazer a expansão de mercado, a gente tinha uma operação na Holanda, e eu era meio que responsável pela expansão global dos mercados. Quando mapeamos a América Latina, eu falei, não, Brasil, estamos falando em 2009, 2010, então é um momento que o Brasil estava muito bem em termos de economia. E não é que ele esteja mal hoje, as pessoas acham que está em crise, eu tenho uma opinião bem diferente. E aí a gente falou, não, vamos fazer o Startup Brasil. Aí eu vim fazer a empresa, o escritório aqui e já não voltei. Aí fiquei, eu gosto muito do Brasil, o Brasil me acolheu muito bem, em todos os lugares onde eu vou. E aí eu falei assim, já não volto para a Europa, vou ficar aqui. Hoje a família já é brasileira, como qualquer português que chega no Brasil, casa tem filho no Brasil, é uma coisa, temos que manter a história. E hoje está muito bacana para mim, o Brasil como país, as pessoas, a diversidade cultural, gastronômica, até de projetos, porque em Minas é uma coisa, em Santa Catarina é outra, no Nordeste é outra, São Paulo é outra, Rio é outra. E essa diversidade de um país que é continental nos deixa bastante entusiasmados e a mim particularmente bastante feliz por estar no Brasil. Então a gente está, para mim é uma visão muito clara de que o Brasil é o país, continua sendo o país do futuro, passando por algumas dificuldades de adaptação a novas realidades, mas eu não partilho do pessimismo radical que as pessoas têm de que o Brasil acabou, não sei, claro, muitas empresas que perderam mercado, muita gente que perdeu seu emprego, verdade, isso temos que trabalhar para resolver, mas está longe de ser um país parado no tempo ou ultrapassado, antes pelo contrário. No finalzinho aqui da nossa entrevista, vou querer falar um pouquinho mais sobre esse seu conceito otimista de crise no Brasil. Pode ser? Pode ser. Mas para a gente continuar, eu queria que você falasse um pouco dos destaques da sua palestra aqui no Conar. Eu queria que você descrevesse um pouquinho quais foram os aspectos aqui colocados por você. Tá, enquanto CEO da Inova, a gente trabalha com o que nós chamamos futuro, tendências e inovação. Nós mapeamos o futuro, trabalhamos a pesquisa de tendências e traduzimos isso depois em inovação aplicada aos negócios das empresas. Então, como ajudar as empresas a se preparar para o futuro. E aqui o tema que a Beth da Unialgar me convidou, foi ela que me convidou, para dizer, olha, fala aí um pouquinho de como vão ser as profissões do futuro. E falar de futuro em 25 minutos é uma coisa bem difícil e complicada. O que eu fiz? Eu fiz uma primeira visão de helicóptero. As mudanças do mundo, o século XX para o século XXI, há uma mudança radical, nós chamamos que é a maior mudança na história da humanidade, de um mundo muito mais estável, de um mundo muito mais linear, de um mundo muito mais previsível, para um mundo muito mais instável, muito mais exponencial, muito mais imprevisível, muito por culpa ou por força da conectividade crescente, do crescimento da tecnologia mais simples, mais barata e mais eficaz. Uma primeira fotografia mostrando velocidade de acesso à informação, velocidade a que o conhecimento humano dobra. Em 1900 o conhecimento humano dobrava a cada 100 anos, em 2020 vai dobrar a cada 12 horas. Então uma noção do que é a velocidade. Isso deu o pano de fundo para falar das 5 grandes mudanças das empresas, as 5 grandes variáveis que estão mudando, que vão mudar cada vez mais o negócio, a força da tecnologia, a globalização, a demografia e a longevidade, os recursos energéticos e o poder, a força da sociedade. Esses 5 drivers, eu expliquei um pouquinho ali como eles estão impactando as empresas e depois eu fiz um filtro em cima das profissões do futuro. O relatório que nós produzimos com várias fontes de informação, está no nosso site disponível na aba de downloads, e das 50 profissões, eu falei em 30 assim, visão de helicóptero, mas temos 3 grandes blocos de profissões. As profissões clássicas, que necessitam se adequar ao novo mundo, então direito, engenharia, gestão, medicina, elas precisam se adequar ao novo mundo, que é o mundo tecnológico. Então temos escritórios de advogados que já contrataram robôs advogados. Então é uma profissão clássica que começa a se adequar a esse novo mundo. O segundo bloco são as profissões tecnológicas, ligadas de fato à programação e ao desenvolvimento de sistemas e de ferramentas para que essa tecnologia seja mais facilmente utilizável por todo mundo. E a terceiro bloco, as tendências, as profissões emergentes,
que são coisas novas que estão acontecendo pelo fato de o mundo estar mudando e abrir novas oportunidades de negócio. Então, tipicamente nas clássicas, tudo que tem a ver com a gestão, a engenharia, o direito, a medicina, mas com um viés de adequação. As tecnológicas ligadas a tudo que é Big Data, Analytics, programação, manutenção de robôs, impressão 3D, como a internet de tudo está chegando, e as emergentes ligadas a tendências de inovação, a aposentadoria e como trabalhar com as pessoas mais velhas, todo mundo da conexão digital, como trabalhar a chamada desintoxicação digital. E tudo isso a gente foi pincelando. Acho que tem controlador de nuvens, uma profissão emergente que vem aí agora nos próximos anos. E a gente falou duas importantíssimas para a plateia, que era o desorganizador corporativo, a importância de olhar a matriz da empresa e mudar as regras do jogo, e o consultor de simplificação. Como tornar um ambiente envolvente que está complexo, torná-lo mais simples e entendível pelas empresas. Então a gente deu ali uma provocada nas pessoas para dizer, olha, precisamos mudar. Nem tudo que a gente fez está errado, porque senão não estávamos aqui, mas se continuarmos fazendo da mesma forma, talvez a gente não vá conseguir chegar lá a 2020, 2025, até porque há dados que mostram que nos próximos 10 anos, 40% das empresas da Future 500 é a lista das empresas teoricamente com maior potencial, mais relevante, é a Tesla, é o Airbnb, é o Uber, a Apple, por aí vai. Há dados que mostram que nos próximos 10 anos, 40% delas vão sair e não é da lista, é do mercado. Então a grande mensagem que eu passei ali foi: quem hoje vai mudar a regra do jogo, quem hoje vai mudar a categoria do negócio onde você atua, é sempre o novo entrante, nunca é quem já está no mercado. Quem já está no mercado está confortável, mais ou menos está ali, mas você vê que o Airbnb veio de fora mudar a regra da hotelaria, o Uber vem de fora mudar a regra do transporte público, a Apple veio de fora mudar a regra da Nokia e das empresas de telecomunicações, de celulares. Então a gente vê sempre um novo entrante. E não é porque eles saibam mais do que já está no mercado. Quem já está no mercado está naquela lógica do sempre foi assim, da mesmice. Sempre fizemos desse jeito, por que mudar? Isso acontece, mas não é no meu negócio. Essa resistência natural em sair da zona de conforto. E alguém que vem de fora não tem filtro, não tem regra, não tem o sempre foi assim, pode inventar, reinventar. E estamos vendo que essa nova geração abaixo de 30 anos, os chamados nativos digitais, que estão com um viés muito grande de empreendedorismo, um viés muito grande de colaboração, de compartilhamento, estão chegando, quebrando tudo e jogando no lixo a palavra tradição, como eu acho que nunca foi feito na história da humanidade. Luiz, em relação à questão das novas profissões, né? Eu queria que você falasse, por exemplo, o Brasil está preparado? Como é que está o Brasil nessa questão aí das novas profissões, por exemplo, considerando que a gente tem um grande problema em relação à educação, né? A educação é um problema não só no Brasil. A educação, nós temos a tendência no Brasil, aí como eu sou português, eu acho que vocês, os brasileiros, têm uma baixa autoestima, porque acham que aqui é tudo ruim, e aí eu acho que vocês aprenderam com os portugueses. Me desculpem em nome dos portugueses essa situação. Mas o Brasil é uma coisa muito boa. Claro que um país continental, com 200 e tralalá milhões de pessoas, não dá, a gente não pode traçar uma régua e dizer é tudo assim. Mas vamos lá, a educação tem um problema de base. A educação no mundo, o modelo de educação vigente no mundo é o modelo do século XIX, da Revolução Industrial, em que a lógica da educação era ensinar pessoas a mecanizar, automatizar e rotinar processo. O mundo hoje já não é esse. O mundo hoje é o mundo da criatividade, dos novos problemas, das novas soluções. Nós aprendemos na escola, na faculdade, a fazer sempre da mesma forma. Aliás, eu uso a analogia, se alguém tivesse sido congelado no século XVIII e eu descongelasse hoje, ele ia ver tudo diferente no mundo, menos uma coisa, a sala de aula. É a mesma coisa, um detentor da verdade, que pedra sobre pedra, hoje é lousa digital, mas é lousa, coloca uma verdade absoluta que todo mundo tem que processar da mesma forma e devolver na avaliação o que ele quer escutar. Nada mais errado. Porque o mundo mudou. Então, o primeiro problema é um problema de modelo. No Brasil, há um adicional. O Brasil, eu falo que os franceses inventaram burocracia, os portugueses adotaram e os brasileiros aprimoraram. Porque a coisa aqui é, de fato, de letra. Aprimorar e aplicam. Aplicam perfeito. Então, há uma barreira burocrática muito grande. E o Brasil o World Economic Forum lançou um estudo sobre os países mais inovadores. O Brasil está classificado de uma forma genial como inovador ineficiente. Ou seja, ele tem as ideias, tem o potencial, tem os projetos, mas tem um monte de coisa desadequada que não permite fazer. Então leva um ano para fechar uma empresa, leva um ano para abrir uma empresa. Não dá.
Se você for cumprir tudo à risca, tudo à regra, quando você lançar o produto, o mercado já mudou. Então, isso é uma coisa bacana do brasileiro, porque ele tem esse jeitinho brasileiro, e colocando esse jeitinho brasileiro no lado positivo, de improviso, de flexibilidade, que poucos povos no mundo têm. Eu trabalhei em 8 países, eu sei o que eu estou falando. Então a gente hoje aqui tem no Brasil uma vontade de fazer. Apesar de toda essa barreira, apesar de toda essa confusão que a gente vai vendo nas empresas, na política, na economia, a gente está fazendo. E isso é um excelente sinal de que o Brasil está num caminho certo. O Brasil está numa grande transformação. O Brasil é um país que sai muito rápido das crises, olhando para a história, é o Brasil que mais rapidamente sai das crises, comparado com outros países até mais maduros, mais estruturados, mas vemos que há um desafio na educação. Precisamos repensar o modelo de educação e, mais que o modelo de educação, precisamos repensar a forma como os conteúdos são apresentados, e a forma muito mais mão na massa e muito menos teórico. Ao mesmo tempo, as empresas estão puxando novas ideias, novas gerações para redefinir regra do jogo, porque o mercado não está dando, os resultados... eu crescia 10% ao ano, agora não cresço, o que é que aconteceu? Eu sempre fiz dessa forma. Não, o mercado mudou, então tem que se adequar. E o Brasil está num caminho de transformação também. Tem um monte de empreendedores aí abaixo de 30 e nos 30 anos, de empresas super conhecidas, capas de revista, que estão puxando, que tem essa visão. Tem movimentos como o Cubo, tem movimentos como o Cowork o campus do Google, tem movimentos como o Oxigênio da Porto Seguro, que são movimentos de grandes empresas para dizer vamos dar condições e ferramentas para mudar esse ecossistema. E ele está mudando e ele vai mudar mais ainda, porque a gente está vendo muita empresa, muito empreendimento chegando. Agora, temos que começar de base. A educação é a base. Os professores de ensino médio, ensino fundamental, ensino superior têm uma missão muito grande de preparar as pessoas para o futuro, mas eles próprios às vezes não estão preparados para o futuro, eles ficam naquela regrinha do sempre fiz desse jeito e fica difícil sair, até porque a cultura acadêmica é uma cultura muito fechada sobre si própria. Eu passei os últimos 20 anos dando aula em faculdades um pouco pelo mundo e é igual também, então não é uma crítica, é um fato. Então precisamos mudar, e essa transformação que estamos vivendo, a tecnologia está pressionando essa mudança. E das duas uma, ou a gente muda porque a gente quer, ou alguém vai mudar pela gente. Aí é a decisão de cada gestor, de cada professor, da sociedade querer ou não fazê-lo. Luiz, muito obrigada pela sua entrevista, pela participação aqui no nosso programa. Aqui do meu lado, Vânia Ferrari. Ela é consultora e escritora da empresa Pensamentos Transformadores. Vânia, eu já sei que você é uma diversão, apesar de ser uma super profissional, né? É porque essas coisas caminham juntas. Exatamente. E é muito legal falar de gestão de pessoas, de gestão de empresas, com esse ar de alegria, porque é um ambiente tão tenso, né? Eu queria que você falasse aqui, inicialmente, da sua experiência de 28 anos no mundo corporativo, né? E sua migração para essa área atual. Tá. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 16, eu estou com 45, eu costumo dizer que eu conheço toda a cadeia alimentar das organizações, porque eu já comi muita gente, já fui muito comida, entendeu? E nesse ambiente, que não era para ser hostil, era para ser um ambiente de inovação, de criatividade, de diversão, ele transformou-se, pelos motivos que nós já conhecemos, num ambiente muito carregado, e as pessoas confundem meta com sofrimento e tal, né? E aí, ao longo da minha carreira, eu fui descobrindo que tinha um jeito mais divertido, mais barato, mais inovador de se fazer gestão. E a partir da minha observação eu fui estudar gestão, eu fui fazer MBA em gestão de pessoas e a minha carreira migrou para hoje eu estar do lado de cada mesa ajudando empresas, líderes e colaboradores a criarem um ambiente de trabalho produtivo, divertido e que renda dinheiro, porque a empresa precisa ganhar dinheiro. Como é que foi essa sua migração do mundo corporativo para a sua empresa Pensamentos Transformadores? Foi traumático? Foi por uma necessidade? Foi porque você já estava cansada desse ambiente hostil que às vezes são dentro das empresas? Então, na verdade foi muito natural, porque eu já dava treinamento para as minhas equipes desde os 25 anos. Então eu mesma formatava o conteúdo, eu mesma aplicava, eu mesma fazia a pesquisa de reação, eu mesma fui aprendendo com os meus erros e com os meus acertos. E então eu imaginava que isso seria uma carreira para quando eu me aposentasse. Acontece que essa carreira foi ficando mais forte em mim e as pessoas que já me conhecem começaram a falar, pô, dá um treinamento da minha empresa, fala com a minha equipe, dá essa entrevista, qual a sua opinião sobre esse tema? E aí a carreira me atropelou, na verdade. No final das contas, há 2 anos, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer isto como primeira profissão. E aí eu abri a minha empresa e desde então tenho dado esses treinamentos.
Ok, eu queria que você contasse agora um pouco sobre os destaques da sua palestra aqui na Conar. Ah, legal. Então, eu fui falar sobre como formar equipes de alta performance em momento de crise, em momento de mudança, né? E aí, na verdade, eu trouxe o ciclo de vida de um colaborador dentro de uma empresa. Desde o processo de recrutamento e seleção, onde eu tenho que atrair os melhores profissionais, mas sobretudo aqueles que colhem com a minha equipe. E aí o que eu disse, que é um perigo grande, as empresas demoram um dia para contratar e 6 anos para demitir. Quando, na verdade, eu deveria demorar mais tempo no processo de recrutamento e seleção para trazer a pessoa certa, que orne com o meu time, eu uso a palavra ornar, porque tem a ver com isso, eu trazer uma pessoa que combine com a energia do meu grupo, uma pessoa que tenha a identidade da marca que eu estou contratando, uma pessoa que tenha vitalidade, que tenha conhecimento, habilidade, atitude condizente com o cargo, e isso demora. Então não dá para você contratar uma pessoa, escolher só entre 10, você tem um prisma de gente aí. E também falei sobre contratar na diversidade, contratar profissionais das minorias, mulheres, negros, o pessoal do prisma da LGBT, pessoas com necessidades especiais. Então você tem uma equipe que represente o mundo, né? Porque o mundo é diverso, as equipes têm que ser diversas também. E aí eu fui falando sobre como trazer essa pessoa, como é que é o primeiro dia dessa pessoa na empresa, porque ele é muito especial, como são os primeiros 3 meses dessa pessoa na organização, até o momento do desligamento, até o momento do que eu chamo carinhosamente de promoção para o mercado externo. Ô Vânia, me diz o seguinte, nesse primeiro aspecto que você falou na sua palestra, que é a questão da contratação, o que as empresas, né, em especial brasileiras, têm feito de errado nesse processo de contratação que você enxerga? Então, tenho muitos estudos em várias ciências, a neurociência, por exemplo, enfim, na própria área de desenvolvimento humano, tem muitos estudos que dizem que a gente contrata alguém baseado nos primeiros 3 segundos que eu vejo essa pessoa entrar na sala. E depois o resto do tempo eu fico tentando justificar a decisão que eu já tomei. Então ela é muito baseada na minha crença acerca do que é uma pessoa competente, do que é uma pessoa bacana e tal. E com isso vem todos os preconceitos. Então ficam para fora as pessoas que não estão no nosso espectro de diversidade ou não estão no nosso espectro do dia a dia. E então isso acontece o tempo todo. Isso acontece também quando eu tenho um currículo de um negro e um currículo de um branco. Eles são iguais, mas na hora de contratar eu contrato branco e fico justificando, achando coisas para justificar por que eu tomei essa decisão. Mas na verdade essa decisão foi baseada no meu preconceito. Então esse é um grande cuidado que a gente tem que tomar. Você está contratando para você ou para a empresa? Pior do que isso, será que você é uma pessoa apta para fazer essa contratação ou você está levando consigo para o processo seletivo os teus preconceitos, as suas limitações e tal? Então precisa de ferramenta. Eu imagino que profissionais como você façam parte desse processo de mudança dentro das empresas para mudar esse conceito, é isso mesmo? Então, todos os especialistas com quem eu tenho falado, as pessoas que já estão nesse mercado há muito tempo, têm falado sobre isso. Talvez nós tenhamos que jogar fora os processos que já existem e criar processos novos. Veja, eu não vim da área de desenvolvimento humano, eu usufruí dessa área para formar as minhas equipes, eu fui parceira dessa área. E eu vejo isso do lado de fora, quer dizer, você tem lá esses modelinhos que deram certo durante 50, 100 anos, esses modelos não funcionam mais. É só você olhar para o Vale do Silício. Qual é o processo de recrutamento e seleção do Vale do Silício? Qual é o processo de recrutamento e seleção de empresas que são inovadoras? Olha para isso, vocês vão descobrir que eles jogaram fora metade dos processos que já são existentes. Já que você tocou aí nessa questão da experiência do Vale do Silício, eu queria que você contasse um pouco sobre o que você observou lá, já que você também visitou o Vale do Silício, né? Eu estive no Vale do Silício para responder a uma pergunta que eu sempre me fazia, que era: o que o Vale do Silício tem que o Vale do Anhangabaú não tem? Que o Vale do Jequitinhonha não tem? Quer dizer, a ideia era descobrir por que você faz tanta publicidade em torno daquele grupo de profissionais ou daquele grupo de empresas. E aí eu fui entrevistar brasileiros e brasileiras que trabalham em organizações como Facebook, como Google, enfim, e a ideia foi que esses profissionais me dissessem, afinal de contas, por que eles se diferenciam tanto. E aí o legal foi descobrir que a diferença não está em grandes laboratórios, em grandes linhas de programação ou num espaço colorido e divertido. A diferença está em você trazer pessoas apaixonadas pela vida, apaixonadas pela inteligência, apaixonadas pela diversidade. Então, assim, é gente que está a fim de transformar o mundo num ambiente mais divertido, mais dinâmico, mais sustentável. Então, são essas pessoas que estão fazendo a diferença nessas marcas.
Voltando um pouquinho sobre a questão dos grupos de minorias, você foi alvo recentemente de uma polêmica, né? Onde você contratava uma recepcionista ou um recepcionista trans. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e como tem sido jogar esse discurso, né? Em palestras, por exemplo, como essa que você fez hoje no CONAR. Como é que você tem percebido a reação das pessoas? Muito legal. Então, a história foi a seguinte, eu fui fazer um trabalho no campus do Google, fui dar uma palestra no campus do Google e eu resolvi contratar uma profissional para me ajudar na logística. E eu, na minha cabeça, entendi quem que eu devo contratar. Eu falei, já sei, eu vou fazer o processo inverso do preconceito. Eu vou contratar e eu abri um anúncio dizendo contrato, recepcionista, exclusivamente trans. Abre aspas, se não for trans, não se inscreva. E aí que entrou a polêmica, porque daí eu pus uma outra aspas dizendo, viu como é bom tomar um não na cara? Foi esse viu como é bom tomar um não na cara, deixou as pessoas com uma raiva, esses caras mais... enfim, preconceituosos, não tem outra palavra, e eles me chamaram de preconceituosa, disseram que eu fui preconceituosa contra as pessoas que são héteros, contra as pessoas que não são trans, o que é, obviamente, um sintoma de como a situação está complicada nas organizações, porque quando você vai contratar um trans, qual que é o processo? Então eu estava entrevistando inclusive a Dália, que foi a menina a quem eu contratei, que é uma trans de 24 anos, que obviamente já passou por todas as situações que você pode imaginar, algumas impublicáveis, e eu disse para ela, tá, mas como é que eu faço para atrair você para a minha empresa, por exemplo? Ela falou, olha, você bota lá, contrato mulher. Aí eu falei, mas as trans não vão ficar excluídas? Elas não vão se sentir excluídas? Ela falou, provavelmente sim. Ou seja, a gente ainda tem muito que aprender, para fazer esse processo de inclusão, mas não é tão difícil. É só a gente parar e ouvir. E entender que é uma mulher como qualquer outra mulher e que tem uma condição diferente, porque nasceu, a alma dela é uma e o corpo dela é outro. As empresas não querem nem se preocupar com isso. Elas não estão conseguindo nem lidar com a contratação de um homem branco hétero. Já cometem erros para contratar um homem branco. Imagina, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer. Vânia, olha, para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre três questões bem importantes e que você tem um conceito assim que eu acho que reflete o que muita gente pensa. Queria que você falasse sobre a questão das reuniões, né, as tradicionais reuniões das empresas, a questão dos e-mails e do WhatsApp. Então, eu tenho uma teoria. Eu acho que quem inventou o WhatsApp foi o demônio e quem inventou o grupo de família do WhatsApp foi a mãe do capeta. Porque o WhatsApp entrou na nossa vida, teoricamente, para nos ajudar. E ele está piorando muito a vida das pessoas, porque as pessoas ficam 45 minutos debruçadas sobre o celular, aprendendo coisa nenhuma. Porque você não acha que a pessoa está aprendendo. Não, você recebeu um ursinho brega com um coraçãozinho e você multiplica esse ursinho brega para outras 600 pessoas. É chato. Vamos avisar, pessoal, é brega. Não faça isso. Bom dia com fundo de pôr do sol. É brega. Não acrescenta, não aprendo, então não mande. Então, por exemplo, eu não tenho grupo no WhatsApp, eu uso o WhatsApp como quem usa o SMS. Então, uma pessoa conversando com a outra, por causa da produtividade, porque depois o maluco fala assim, ai, meu dia passou, não sei nem o que eu fiz. Eu sei o que você fez, você ficou no WhatsApp aprendendo psiroca nenhuma. Outra coisa que é legal é entender que e-mail não é uma ferramenta de comunicação. As pessoas usam o e-mail para trocar informação e talvez não seja isso, né? Porque para trocar informação, a melhor coisa é essa que estamos fazendo aqui. Então, você tem um projeto, eu tenho um projeto, a gente senta e conversa e resolve no momento da interação. E-mail é um jeito de você pegar 200 problemas, mandar para 200 desgraçados em algum lugar que vão tentar resolver aquilo. E reunião é outra coisa, assim, que a gente tem que ser mais pragmático, a gente não se prepara para a reunião, nego não faz pauta, nego não faz ata, nego deixa a reunião rolar e não controla aquilo, chama as pessoas erradas. Então, assim, o simples uso da técnica para se fazer uma reunião já resolveria metade dos nossos problemas. Deixa aqui os nomes dos seus livros aí pra gente, para o nosso telespectador. Então, meus livros estão no meu site, www.vaniaferrari.com.br. O primeiro chama-se Manual para um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. O segundo chama-se Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo. Eles estão lá no meu site. Uma próxima entrevista a gente fala aí desses dois temas, pode ser, Vânia? Claro, combinado. Muito obrigada por participar do nosso programa, boa sorte.
Nós vamos conversar agora com Wagner Gattaz. Ele é professor de psiquiatria da USP e diretor da Gattaz HR. Professor, queria que o senhor falasse um pouco aí do seu tema colocado hoje aqui no CONAR. Tema delicado, diga-se de passagem, mas importante, não é isso? Sem dúvidas. O tema, eu falei sobre o custo da doença mental, tanto para a economia como para as empresas. Nós sabemos que hoje a doença mental é a maior causa de incapacitação para o trabalho. O maior custo da doença mental é o sofrimento humano. O segundo maior custo dela é para a economia. Tanto custos diretos, quer dizer, o custo para tratar essas doenças, isso não faz mais do que 1/3 dos custos. 2/3 são os custos indiretos, principalmente com perda de produtividade. E quais são os prejuízos, por exemplo, professor, de um trabalhador nessa condição para a família também? A família tem que saber do que se trata. Vamos dar um exemplo, a pessoa que entra num quadro depressivo. Quadro depressivo que se manifesta por irritabilidade, desânimo, a pessoa não consegue sair da cama, se sente esgotada e fica triste. Se a família não sabe que aquilo é uma doença, você não tem motivos para ficar assim, você tem que reagir. Né? Todo mundo tem isso, mas vai trabalhar. Então são frases que causam mais sofrimento, porque a pessoa se sente incompetente. O importante é a família saber que quadros assim são doenças, como um diabetes, como uma doença da tireoide, e que necessitam de tratamento. Eu digo sempre que o deprimido não precisa de ajuda, ele precisa de tratamento médico. Professor, como é que fica a situação, por exemplo, de uma pessoa que passa a ter um problema mental e que às vezes ele é causado justamente pelo ambiente hostil, criado dentro das empresas? Qual é a visão do professor sobre essa questão? Existem, sem dúvidas nenhuma, por exemplo, o esgotamento, o burnout, chamado de burnout. Eu não diria que ele é causado pelo ambiente da empresa, mas ele pode ser desencadeado por um ambiente rico em estresse. O indivíduo tem que ter uma predisposição, e isso é para toda doença assim. Não é todo mundo que tem o estresse que vai ter o infarto, mas as pessoas que têm uma vulnerabilidade vão ter o infarto. Para o burnout, o esgotamento é a mesma coisa. E dentro do que o senhor falou hoje na sua palestra, quais foram os desafios para esse problema, para a economia e para as empresas, Os desafios, o maior desafio provavelmente é conscientizar as pessoas, conscientizar as empresas da necessidade de se olhar também para a saúde mental. Existe um trabalho apoiado pela Organização Mundial de Saúde, cujo lema é No Health Without Mental Health. Não existe saúde sem saúde mental. Muitas empresas têm programas excepcionais de saúde física, mas pecam por negligenciar a saúde mental. Então o indivíduo é mente e corpo, não se pode tratar só metade. O melhor programa de saúde é o programa de saúde global, que envolve a saúde mental. O grande desafio é conscientizar as pessoas e as empresas dessa necessidade e dessa importância. E, professor, como fazer essa conscientização? Em eventos como este, o profissional de recursos humanos, na maioria das vezes, é a porta de entrada deste tema numa empresa. É ele que vai transmitir para os dirigentes, para os líderes, para as lideranças, a importância de se cuidar desse aspecto. Por isso eu estou muito grato pelo convite de ter vindo aqui ao CONAR. Eu tive a oportunidade de explanar isso, de preparar as pessoas com informação. Informação científica é sempre o melhor argumento. Professor, e qual que é a posição do Brasil em relação à preparação das pessoas capacitadas para lidar com essa questão? Ou seja, a minha pergunta é, o Brasil está preparado, ele tem feito a lição de casa nesse aspecto? Como Estado, não. O Estado começa pecando já pela própria assistência psiquiátrica à população, que é extremamente deficitária. Por questões ideológicas, foram fechados, por exemplo, os hospitais psiquiátricos. Eu, como presidente do Instituto de Psiquiatria, acompanho de perto os dramas da população à procura de um leito psiquiátrico, por exemplo, para um familiar que está numa crise de suicídio, para um familiar que está num quadro psicótico agudo, para um familiar que está num quadro de agressividade incontrolável. Não se consegue um lugar para isto pelo fechamento dos nossos leitos, que já eram deficientes, se tornaram mais.
Então, a assistência psiquiátrica, a saúde mental da população está muito deficitária. É claro que isso se reflete também na disponibilidade de se cuidar dessa saúde mental nas empresas e no trabalho. Entrando um pouquinho mais de forma profunda, professor, no aspecto do tratamento. Eu particularmente já li muito críticas sobre alguns métodos, né? Eu queria que o senhor, aproveitando a oportunidade, né, falando aqui com o senhor que é um especialista nessa área, qual é a avaliação do senhor sobre os métodos hoje para tratamento de pessoas com doenças mentais no Brasil? Poucas especialidades médicas progrediram tanto nos últimos 25 anos como a psiquiatria. Nós temos hoje métodos altamente eficazes, temos uma gama muito maior de medicamentos à disposição, medicamentos que, além de serem eficazes, têm menos efeitos colaterais, quer dizer, são mais bem tolerados. Então, esse progresso se reflete nos índices de sucesso do tratamento psiquiátrico. Por exemplo, que um grupo de funcionários afastados do trabalho por incapacitação, por depressão, depois de 3 semanas, a metade deles já não estava mais incapacitada e puderam retornar ao trabalho. Isto é um índice de sucesso acima dos índices, por exemplo, de estudos de prevenção de doenças cardíacas ou de doenças vasculares. Então, nesse sentido, a saúde mental e a psiquiatria evoluiu muito. É claro, o que se comenta muitas vezes é que estamos psiquiatrizando a população e tratando tristezas normais com antidepressivos. Esse não é um problema da psiquiatria, mas de quem está fazendo uma prescrição errada. Da mesma forma como existem prescrições lamentavelmente erradas de antibióticos, de analgésicos, etc. Então não se deve confundir o mau uso de medicamentos psiquiátricos com uma deficiência da própria especialidade, que, como eu disse, é uma das que mais avançou no último quarto de século. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Os que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo CONAR 2017.